cenário um pouquinho diferente. Eu arrumei um tempinho aqui entre as consultas, falar sobre algo que eu gosto muito de falar. É uma doença difícil para muita gente, mas que hoje afeta uma grande parte da nossa população, o diabetes. No consultório eu recebo muitos pacientes com diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, e eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. É uma das minhas meninas dos olhos, eu sou educadora em diabetes e lido com isso todos os dias. Muitas das receitas que eu trago para o canal, muitas das receitas que eu passo para os meus pacientes, em geral, pensando nessas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de alimentação, de conseguir alimentação, de ter uma alimentação saudável e gostosa ao mesmo tempo. E a maioria são pessoas que gostam muito de comer, então precisam do alimento, mas precisam de uma forma mais saudável. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que é o diabetes, como ele se manifesta, quais são os sintomas, diabetes tipo 1, tipo 2, para a gente ter uma introdução. Então esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, vou tentar ser o mais sucinta possível. Com certeza, se você não tem essa doença, graças a Deus, conhece infelizmente alguém que tenha. Então é importante a informação. Quanto mais informação, melhor. E informação e conhecimento bom é compartilhado. Então aqui eu trago o meu pedido para que você compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece que tem essa doença, que conhece alguém que tenha, ou se para você for útil. Clica aqui pra gente saber se você gostou, para eu saber se esse vídeo foi útil, se você gosta desse tipo de vídeo, se isso agrega pra você ou não, compartilha e curte o vídeo pra mim, tá? Bom, o diabetes é uma doença crônica, ela é causada pela falta ou insuficiência da insulina no nosso corpo, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. São dois tipos de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Só que são doenças que têm sintomas parecidos, mas são doenças diferentes. Diabetes tipo 1, a consequência dele é diferente, é uma doença autoimune, é uma doença onde o próprio corpo produz anticorpos contra a produção dessa insulina, faz com que o pâncreas não produza essa insulina. Então ele precisa receber essa insulina exógena, essa insulina artificial vinda de fora para dentro. O corpo já não produz, o pâncreas já não produz mais essa insulina. Então ela precisa de controle tanto com a insulina, com medicamentos, com controle alimentar e atividade física. É uma doença que se manifesta na infância e na adolescência. Muito conhecido ficou como diabetes juvenil. Hoje, além das crianças e dos adolescentes, jovens, adultos estão se deparando com essa doença. Então já não é mais uma doença diagnosticada chamada apenas como diabetes juvenil. Já o diabetes tipo 2, ela pode ser uma doença genética, mas principalmente vinda do estilo de vida, ela vem do mau estilo de vida, do sedentarismo, da má alimentação, é uma consequência disso tudo. Muitas vezes em idosos acima de 60 anos que têm um estilo de vida até então ruim, ou como pessoas mais novas, com IMC acima de 30, com uma alimentação ruim, sem nenhum tipo de atividade física, sem nenhum tipo de controle alimentar. E sim, a alimentação em ambos os casos é extremamente importante. A alimentação em ambos os casos, ela traz benefícios tão bons quanto e ajuda no controle, ajuda na medicação, ajuda tudo a funcionar muito bem. Então, os dois tipos de diabetes, que têm o mesmo nome, mas são doenças diferentes, porém têm muitos sintomas parecidos, nós vamos falar disso também. São controladas através de alimentação, atividade física e medicamento. Certo até aqui? Espero não ter ido muito rápido e ter sido clara. Bom, quais são os sintomas? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, ambas podem ter um sintoma de hipo ou hiperglicemia. Oh meu Deus, hiper e hipoglicemia. Aumento ou queda na glicose. Por quê? Porque esse açúcar ele fica ali na corrente sanguínea e a célula não consegue transportá-lo da forma correta para as outras células do corpo que precisam de açúcar.
Então ele acumulado na corrente sanguínea, ele aumenta a taxa de glicose no sangue, precisando então dessa insulina para fazer esse controle. Para quem tem diabetes tipo 1, o pâncreas já não faz isso. E para quem tem diabetes tipo 2, o pâncreas faz isso muito, de forma muito mal, muito pouco, numa quantidade não suficiente para que controle essa glicose no sangue. Então, esses sintomas vão ser muito característicos dos dois tipos de diabetes. Para o diabetes tipo 2, o controle se torna um pouco mais fácil. Controlar o IMC, controlar a alimentação é uma forma de melhorar. Muitos pacientes, muitas pessoas com IMC acima de 30, acima de 35, acima de 40, são pessoas já com indicação para uma cirurgia gastroplastia, uma cirurgia bariátrica, que essa cirurgia sim ajuda muito quando temos esse tipo de doente, esse tipo de portador de diabetes. Já diferente do portador de diabetes tipo 1, que o controle e a insulina, o controle alimentar, a insulina exógena, medicamentos são essenciais, não tem o que fazer, infelizmente, porém tem como controlar. Esse controle do destro, da ponta de dedo, é extremamente importante para ambos os casos. Medir o quanto a sua insulina está durante o dia, antes da alimentação, pós-alimentação, para que a gente controle, saiba onde estão os picos, onde precisa do controle alimentar mais adequado, mais importante, melhorar, aumentar, diminuir. E isso vai ser feito junto com o seu nutricionista, junto com o seu médico. É importante frisar que para ambos os tipos de diabetes, o controle medicamentoso, o controle de consulta médica precisa estar em dia. O controle com o nutricionista, o auxílio do nutricionista para acompanhar essa alimentação, esse cardápio, esse plano alimentar diário é extremamente importante no controle da doença, da diabetes. A atividade física, ela é sim possível e necessária em ambos os casos. Se o controle alimentar e medicamentoso está ok, a atividade física é super bem-vinda. Claro que para cada um dos casos, com o aval do seu médico, com o controle, com a adequação, isso é extremamente importante, mas é extremamente bem-vinda. A alimentação, então chegando agora na parte da alimentação. Há vários tipos de estratégias alimentares, estratégias nutricionais que o seu nutricionista pode utilizar para te ajudar no controle dessa insulina no seu sangue. Vários. E o nutricionista, junto com o paciente, vão chegar a um denominador comum e identificar qual é a estratégia melhor para aquele paciente. Eu costumo, quando o paciente chega para mim no primeiro momento, eu identifico como é essa alimentação hoje, e vou traçar uma desintoxicação para aquele alimento, para aquele paciente naquele momento, quando ele vem sem nenhum controle alimentar para mim. Quando vem sem nenhum controle, a gente precisa de uma detox, a gente precisa identificar, porém com muito controle. Porque a alimentação é extremamente necessária e extremamente tem que ser controlada para esses dois tipos de diabetes. Vamos frisar aqui, precisa do controle, precisa da avaliação do nutricionista e cada caso é um caso. Eu tenho a minha opinião em relação a cada uma dessas estratégias, como todo nutricionista, todo médico tem a sua opinião de acordo com a sua orientação, com a sua doutrina médica, a sua doutrina nutricional, e eu tenho a minha. O controle, para mim, o controle do carboidrato, o controle não só do açúcar, mas o controle do carboidrato, tendo em vista que tudo que comemos, tudo que colocamos para dentro do nosso corpo vai virar açúcar dentro do sangue, a grosso modo. Tudo vai virar glicose no nosso sangue. Então não só o açúcar precisa ser controlado, mas o carboidrato precisa extremamente de cuidado. O controle do carboidrato. Então eu sou super a favor do controle de carboidrato para um paciente com diabetes, em condição de diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Ambos precisam. O portador de diabetes tipo 1 já por si tem que ter um controle de carboidrato. Mas vamos lá.
O que eu estava falando que é extremamente importante é uma das minhas condutas e eu presto muita atenção nisso quando eu vou montar um plano alimentar para o meu paciente com diabetes, no controle do carboidrato. Estudos mostram que pacientes tipo 1 sempre, tipo 2, hoje principalmente batendo na tecla, principalmente do diabetes tipo 2, controlando o carboidrato tem uma melhora na qualidade de vida absurda. Controle da glicemia, alguns deles conseguem controlar apenas com alimentação e atividade física, não precisam tomar a medicação sempre, começam com a medicação, mas conseguem esse controle. Então é extremamente importante o controle alimentar para o diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Todo mundo sabe disso, mas é sempre importante a gente estar frisando aqui, certo? Há pedidos. Vou colocar para vocês no próximo vídeo um exemplo de cardápio para emagrecimento e controle de glicemia. Não é isso para todo mundo, não é para todo diabético, isso é um exemplo de algo que todo mundo pode fazer. E as minhas receitas pensando nisso também não são só para quem tem diabetes, mas para quem quer ter um controle alimentar melhor, controlar a saúde, controlar o peso. Extremamente importante e cabe para todas as pessoas. Então, nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando desse tema que é, para mim, um dos que eu gosto mais de falar, que eu falo é a menina dos meus olhos. Educação em diabetes é importante, hoje em dia nós temos muitos casos e eu bato e continuarei batendo nessa tecla. Controle alimentar é extremamente importante para indivíduo com diabetes. Espero ter dado uma introdução disso para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Hoje era isso que eu queria dizer, queria dar uma exposição sobre o diabetes, sobre o controle alimentar, sobre aquilo que é importante. E no próximo vídeo a gente vai pontuar um pouquinho mais. Quero saber se vocês gostaram, se vocês querem continuidade, as dúvidas que vocês têm, coloca aqui nos comentários. Eu vou olhar, vou responder e qual for o que vocês tiverem mais, a gente faz um tira dúvidas aqui e vamos mantendo essa nossa qualidade de conteúdo que para mim é extremamente gostoso de falar. Eu venho aqui para esclarecer para vocês, deixar isso de uma forma mais fácil de entender, com menos palavras difíceis, de uma forma mais esclarecedora, mais didático. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam para mim, é importante vocês curtirem para que as pessoas saibam e o YouTube entenda que vocês gostaram desse vídeo, compartilhem e voltem no próximo que esse conteúdo vai continuar e com mais receita e sempre frisando na tecla da saúde e de uma boa qualidade alimentar. Um ótimo dia para todo mundo, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!